Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Nessa manhã foi muito bom que Deus nos ministrou, que Deus tem falado ao nosso coração. E é interessante como Deus move, porque eu disse pela manhã que desde o momento de intercessão que a gente fez, os louvores, tudo Deus foi dirigindo e levando-nos a esse momento em que Ele quer revelar a sua glória. E hoje à noite não é diferente. O Espírito Santo está ministrando a respeito disso. E eu vou falar um pouco sobre isso. E é interessante que a gente tem que ter uma habilidade para se comunicar. E a comunicação é tudo. Em todas as áreas da nossa vida, a comunicação é fundamental. Fundamental. Eu tenho uma amiga que, há muitos anos atrás, ela foi pegar um ônibus no centro e ela não sabia muito o roteiro que o ônibus fazia. E ela chegou para o cobrador e perguntou para o cobrador: escuta, esse ônibus aqui, ele passa por Canudos? Daí ele perguntou, aonde você vai? E ela prontamente respondeu: na casa da tia Maria. Não adiantou muito, Mas a comunicação, ela é importante entre os casais também. Quando o casal não consegue se comunicar, é um problema. E geralmente é o homem que tem essa dificuldade, Dizem as mulheres. Mas é interessante quando a mulher vem do salão, E ela faz aquela pergunta: e aí, tá bom? E o homem dá aquela escaneada assim, pensando em alguns segundos o que ela fez. Mas na dúvida ele diz: ficou muito bom. Que cabelo bonito. Diz: não, mas foi as unhas, eu troquei o esmalte. Então a comunicação, ela vai trabalhando na nossa vida. E a comunicação, ela afeta muito também a nossa relação com Deus. No passado, os exércitos, eles se comunicavam de uma maneira, na região da guerra, eles não tinham celulares, não tinham como se comunicar, então eles tinham um acerto. Eles tocavam a trombeta com sinais diferentes, com chamadas diferentes, para simbolizar o que o exército deveria fazer. Isso era uma comunicação. E é interessante que diz a história que Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ele treinou o seu exército de uma forma que eles só tinham um toque de trombeta. E o toque era sempre para avançar. Não existia um toque de recuar. Então, sempre que ele tocava, era para avançar. Então, existem formas de nós nos comunicarmos. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque se nós falharmos na comunicação, nós vamos ter muitos problemas. Então, eu vou te pedir que abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 25. Só para mim ver, tem alguém que nos visita hoje, pela primeira vez? Olha aí, que legal. Bem-vindos, bem-vindos. Fiquem à vontade. Estamos na casa do Pai. Hebreus 12, 25. Essa é uma palavra que vem de encontro a nós. E olha só o que ela diz: tenham cuidado para não recusarem a ouvir aquele que fala. A comunicação, ela é em duas vias. Ela é aquele que fala e aquele que ouve. De nada adianta você ouvir, mas não prestar atenção. Ou responder completamente fora daquilo que está sendo falado. Um assunto completamente outro. Diz assim: tenham cuidado
para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam. Certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou, naquela ocasião sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, no passado, lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fez grandes sinais. Deus tirou o povo da escravidão do Egito, um povo escolhido por Deus. Deus os tirou. 2 meses que eles estavam no deserto, Deus chama Moisés e chama para cima do monte e começa a dar o modelo do tabernáculo que ele deveria fazer para que Deus estivesse com eles sempre. A presença de Deus estaria com eles naquele lugar. Então, Moisés recebeu um modelo e ele fez aquele tabernáculo e Deus se manifestou ali. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Pode deixar aberto em Hebreus, mas vá também para Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, verso 16. Quem tem aplicativo não consegue deixar aberto nos dois. E olha só, quando Deus se encontrou com o povo, olha o que aconteceu. Êxodo 19, 16. Na manhã do 3º dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Você consegue imaginar essa cena? A presença de Deus naquele lugar. Deus falava e como um trovão eles ouviam a voz de Deus. Fumaça, não a fumaça que a gente tem aqui, a fumaça da glória, da presença de Deus. Era tão forte, era tão intenso, que o monte tremia, chacoalhava. Sabe, nós cantamos aqui muita coisa hoje. Queremos mais, queremos ser cheios. A presença de Deus, o Senhor quer se derramar ainda mais. Sabe por que Deus se revelou assim? Para que o povo conhecesse Deus. Fazia 2 meses que eles tinham saído da escravidão do Egito. 2 meses que eles foram tirados de uma cultura diferente, de uma mentalidade diferente, de uma comida diferente. Eles estavam agora no deserto. E então Deus se revela a eles, por quê? Porque lá no Egito, eles tinham muitos deuses. Eles adoravam muitos deuses. E agora, eles precisam conhecer o Deus verdadeiro. Eles precisam ter um encontro com o Deus verdadeiro, de tal forma que a vida deles seja marcada. Para que quando eles olhassem de novo para trás, eles imaginassem os deuses que eles serviam no Egito. E agora eles vissem quem era Deus de fato. Deus quer se revelar pessoalmente a você. Deus quer que você o encontre de fato, para que você possa ver quem Ele é. Deus chacoalhou o monte. Deus tremeu com tudo. Deus vai chacoalhar com a tua vida. Sabe o que é encontrar a presença de Deus? É levar uma sacudida de Deus.
talvez os teus conceitos estejam distorcidos, sejam diferentes da vontade dele para a tua vida. Ele vai te chacoalhar. E nós precisamos muitas vezes ser chacoalhados nisso, porque a nossa religiosidade, a nossa forma de pensar, muitas vezes não está alinhada com ele. Nós estamos ainda com a mentalidade do Egito, nós estamos com a mentalidade que nós aprendemos dos nossos pais, que nós aprendemos da nossa luta, da nossa experiência de vida, e aí nós pensamos que essa experiência é de fato a vontade de Deus, ou é tudo que Deus tem. E eu falo aqui de pessoas que já tiveram daqui a pouco um encontro com Deus, pessoas que no passado já provaram da bondade de Deus. Eu quero te dizer, não limite o que Deus tem, porque Deus tem muito mais. Esse texto de Hebreus, ele fala de uma coisa, ele diz assim: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete. Veja, ele está falando lá atrás, no tabernáculo que Moisés ergueu, a terra tremeu. E ele diz agora: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Essa palavra, ela se refere a uma palavra que o profeta Ageu trouxe. Se você for no livro de Ageu, você vai ver esse texto, essa referência, que após passarem muitos anos, e Davi, o rei Davi, querer construir então um templo para Deus, e Deus dizer para ele que ele não poderia construir, mas então que o filho dele, Salomão, iria construir um templo, e Salomão de fato constrói um templo, e não é qualquer templo, ele constrói o templo, porque encheu de ouro, era tudo do melhor, era a melhor madeira, eram os melhores artesãos, era tudo do melhor. Era algo que quando se entrava naquele lugar, você ficava maravilhado daquela beleza, de tudo aquilo, porque os melhores trabalharam ali. Mas isso acabou, foi destruído esse templo. E aí, lá na época do profeta Ageu, eles começam então, Neemias, eles começam a restaurar o templo, eles começam a reconstruir o templo. E ali em Ageu fala que o povo tinha outras prioridades. Eles não estavam tão preocupados assim. Eles diziam ali: não, mas eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que ver outras coisas. E eles estavam focados em outras coisas, ao ponto de Deus dizer para eles: olha, não, construam o templo. E então Zorobabel ali, ele reconstrói o templo. Só que esse segundo templo, ele é mais simples. Ele não tem a beleza que tinha o templo de Salomão. Ele não tem todo o ouro, ele não tem toda a ostentação, toda a beleza que tinha o templo de Salomão. Ele era muito mais simples. Mas olha o que o texto diz: mas mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas coisas inabaláveis. Deus, ele reconstrói de uma forma perfeita. E olha só, esse templo que era mais simples, que era mais humilde, ele vem, claro, sendo restaurado à medida dos anos, mas o mesmo templo, ele chega até Jesus. Até o período onde Jesus, ele entra nesse templo. E nesse templo, ele faz muitos sinais. Nesse templo, cegos são curados. Nesse templo, paralíticos se levantam. Nesse templo, muitas pessoas são tocadas e a revelação de Deus vem. E por isso que lá em Ageu diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque embora a primeira, ela tivesse toda a beleza, ela tivesse toda a ostentação, e a presença, a glória de Deus, a nuvem de Deus estivesse lá, mas na segunda casa ela era mais simples, ela era mais humilde. Mas a segunda casa recebe Jesus. A segunda casa, ela permite que
o mestre, o Senhor, ele entre ali. E quando ele entra, ele revela o propósito do templo. É nesse lugar que ele vira a mesa dos cambistas. É nesse lugar que ele retoma a ordem do templo. E sabe de uma coisa? Hoje, eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos esse templo que Deus habita. E ele vai chacoalhar. Ele vai agitar, porque muitas coisas na nossa vida precisam ser removidas para que a glória venha. Isso se trata de arrependimento. Quando se fala disso, se fala de arrependimento. Para que a glória venha. Quantos querem a glória? Quantos querem a presença de Deus? Ela só pode vir quando há arrependimento. Quando a coisa é colocada em ordem. Quando o altar é restaurado. Então o fogo vem. A presença vem. Lá no tabernáculo que Moisés ergueu, Deus pediu: santifiquem o povo. Por 3 dias santifiquem o povo, porque eu vou me revelar a eles. Com jejum, eles se lavaram, eles se purificaram para receber a presença de Deus. Sabe, quando se fala em arrependimento, o arrependimento da Bíblia é diferente. O arrependimento segundo Deus é diferente do arrependimento segundo o mundo. Ambos criam em nós um sentimento de tristeza. A Bíblia fala sobre isso. De repente, os dois podem causar em nós até choro. Mas o arrependimento, segundo as Escrituras, ele fala sobre uma mudança não apenas mental, não apenas sobre uma metanoia, não, essa metanoia ela é muito mais profunda, ela é uma mudança no coração, interna. Sabe por quê? Porque se você mudar só a sua mente e não deixar o coração ser tratado, a Bíblia fala que do coração saem os maus desígnios, adultério, prostituição, impureza, todo tipo de brigas, intrigas, eles saem do coração. Então você pode ter a sua mente mudada. Você pode saber agora qual é a vontade de Deus. Você pode saber as Escrituras de cor. Você pode fazer muita coisa. Mas se o seu coração também, lá no íntimo, não for mudado, de nada vale. Um exemplo prático disso. 2 reis. Rei Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele estava em adultério. Você conhece a história, né? Ele pegou uma mulher que não era dele, Betseba, e planejou todo um plano para matar o marido dela. E ficou quietinho. E Deus vê todas as coisas. Deus viu aquilo e o profeta foi confrontar Davi. E quando confrontou Davi do pecado de Davi, ele se humilhou, ele se prostrou e ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu que estava errado. E ele disse: Senhor, pequei contra ti somente. Salmo 51, olha só o que diz. Olha que oração que ele fez. Salmo 51, verso 8. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito. Quando Saul, ele desobedece a ordem de Deus, que era acabar com o exército inimigo, destruir todos os inimigos, não pegar nada de despojo de guerra, nada, era para destruir tudo. E ele decide então trazer vivo o rei do inimigo, ele decide trazer vivos os animais para oferecerem sacrifício, holocausto. E aí o profeta também confronta Saul. E o que Saul faz? Mas a culpa é do povo. O povo pressionou, o povo me obrigou.
Por isso é que eu fiz dessa forma. E aí o profeta insiste um pouco mais com ele. E ele então, não, tudo bem, eu errei. Mas fala bem de mim para o povo. Fala bem de mim. Sabe a diferença desses dois? É porque Davi, de fato, ele se arrependeu. E a prova disso é que quando nós nos arrependemos segundo as Escrituras, nossa preocupação é não perder a presença de Deus. Não importa a nossa reputação. Não importa o que vão falar de nós. Nós queremos a presença de Deus a qualquer custo. Saul não. Saul se preocupou com ele. O que vão falar de mim? Como o povo vai me ver? Eu vou parecer fraco aos olhos do povo. Talvez ambos choraram, sentiram remorso. Mas um de fato estava preocupado com a presença de Deus, o outro estava preocupado consigo mesmo. Deus nos chama para um arrependimento, aonde de fato Ele venha transformar a nossa realidade, a nossa vida. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando, mesmo errando. Mas por quê? Porque ele reconheceu, porque ele viu de fato que errou. E Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que se passa aqui dentro. Quando eu orava a respeito dessa ministração, dessa palavra, Deus me deu uma frase. Na verdade, Ele só me deu uma frase. Às vezes Ele faz isso. E Ele disse, diga a eles que eu farei outra vez. Eu farei outra vez. Não importa a tua experiência, não importa o que você já viveu. Importa de fato que você creia que Deus faz de novo. Talvez não faça da mesma forma, mas Ele fará de novo. A primeira vez, a terra tremeu. A segunda vez, não só a terra, os céus tremeram. Deus fará de novo. Deus age de diferentes formas. Jesus curou muitas vezes o cego, apenas declarando a cura. Outras vezes ele cuspiu, né? Eu vou perguntar para ele por que ele fez isso, né? Botou lodo nos olhos do cego e ele o curou. O Senhor fez de diversas maneiras diferentes. Robson falou aqui semana passada sobre os fundamentos, quem lembra? Os fundamentos permanecem, a forma talvez mude, mas o Senhor faz de novo. O Senhor faz de novo. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles viram muitos sinais de Jesus. Eles viram Jesus multiplicar os pães. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Mais adiante, ele fez isso de novo. Aí ele multiplicou 7 pães e alguns peixinhos para mais 4.000 pessoas. A primeira vez sobrou 12 cestos. A segunda vez sobrou 7 cestos cheios. A fartura na mesa do Senhor. Às vezes nós limitamos aquilo que Deus pode nos dar. É nós que limitamos. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos dá segundo a sua riqueza em glória. O Senhor saciará as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Isso quer dizer que a nossa necessidade pode ser isso aqui. E a riqueza em glória do Senhor é muito maior. É muito maior. Quando Pedro viu Jesus vindo sobre as águas, ele disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, vem, sou eu mesmo, eu não posso mentir, sou eu. Se tu quer vir, vem, por tua conta. Pedro não limitou a fé de Pedro, permitiu que ele descesse do barco e fosse até Jesus. Ah, mas ele afundou. Bom, mas aí
aí é por conta dele. Alguém pode dizer, mas Jesus, por que Pedro afundou? Ele que reparou o vento. Ele só me perguntou se era eu disse sou. É tua responsabilidade. Então a fé, ela é pessoal. Ela é pessoal. E nessa multiplicação dos pães, logo adiante, Jesus chama os discípulos para entrar no barco e ir para um outro lugar. E quando eles estão de viagem, diz que os discípulos começam a brigar entre si, ou a discutir entre si, que não havia pão. Cara, não havia pão. Não havia pão. Eles estavam no barco com aquele que já havia multiplicado 2 vezes o pão, pelo menos, para eles. E agora eles estavam discutindo a respeito do pão que não tinham levado. Sabe, às vezes a gente não consegue enxergar as coisas. Às vezes a gente não consegue ouvir as coisas. Mas uma coisa a gente tem que saber. A gente tem que ter uma boa lembrança. A gente tem que ter memória. Porque Jesus diz, lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Lembra quantos cestos sobraram? Lembra dos 7 pães e alguns peixinhos, quantos cestos sobraram? Talvez a gente não ouça muito bem muitas vezes. No meio da correria do nosso dia a dia, dos afazeres, do nosso trabalho, às vezes as coisas passam muito rápido. E a gente se distrai e não percebe a voz de Deus e aquilo que Deus está falando conosco. Talvez, olhando para uma cena difícil que estamos vivendo, para um diagnóstico terrível que recebemos, a gente não consegue enxergar ali uma saída. Mas memória você tem. Lembra do que o Senhor fez. Ele fará outra vez. Ele fará outra vez. Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Ele fará outra vez. Ele se revelou com poder e glória para o seu povo. Ele fará outra vez. Ele curou os enfermos. Ele fará outra vez. Ele libertou os cativos. Ele fará outra vez. Ele não cessou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo. Jesus chamou a atenção dos discípulos naquele momento no barco. Ele disse, cuidado com o ensino dos fariseus. Cuidado com o ensino deles. Cuidado com a mentalidade religiosa. Cuidado para que você não se acostume em um lugar confortável. Deus tem mais. Deus tem mais. Talvez você aqui já teve uma experiência com Deus no passado. Deus tem mais. De formas diferentes. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. E é interessante porque sempre que Ele faz de novo, Ele faz melhor. Ele não sabe fazer pior. Ele só faz melhor. Quando Ele fez o primeiro milagre, é interessante o primeiro milagre. Ele transformou água em vinho. E aqui um parêntese. Nós como cristãos, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente tem que tomar cuidado porque hoje existe uma classe de profissionais na igreja que são, eu chamo sommelier do evangelho. É aquele que fica só provando assim para analisar. Ah, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui não tá bom. Ah, hoje não estava assim, hoje estava assado, hoje é... Deus quer fazer transbordar. Transbordar.
Quando Davi escreveu o Salmo 23, chega no final, ele diz assim, quando ele senta à mesa do Senhor, ele disse: o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Significa que Davi estava sentado à mesa, os inimigos estavam ali, e o Senhor estava derramando no cálice dele. Estava derramando, derramando, derramando. A fartura, a bênção, a provisão. Mas o primeiro milagre que Jesus fez, transformando água em vinho, diz que quando levaram ao mestre de cerimônia e ele provou o vinho transformado, né? Ele disse: aonde estava esse vinho? Aonde você escondeu esse vinho? Porque todos servem o melhor antes e deixam o pior para o final. Mas vocês não, vocês deixaram o melhor para o final. O melhor para o final. O Senhor fará de novo. O melhor. O melhor. Um derramar de Deus. Um derramar de Deus sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Um derramar de Deus sobre os teus relacionamentos. Um derramar de Deus sobre a tua vida profissional. Ei! Deus fará de novo. Quase que nesse dia a minha mensagem seria só: Deus fará de novo. Por isso, tome essa palavra. Diga a Deus: eu quero mais. Eu quero mais, eu quero a tua presença. Eu quero, Senhor, ser transbordante. Eu quero ser, Senhor, transformado por essa presença. A mulher samaritana, ela vivia a vida dela. Ela já teve mais de 5 maridos, Jesus mostrou para ela. Mas quando ela encontra Jesus no poço, e Jesus diz: olha, se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E nunca mais você teria sede. Nunca mais. Significa que ele nos sacia por completo. Eu vou te convidar a ficar de pé. Que nessa noite você permita que o Senhor faça de novo, talvez de formas diferentes. De formas diferentes, Deus quer fazer de novo algo na tua vida. A chama tem que voltar a queimar. O Senhor quer renovar os teus dons, os teus talentos. Talvez muitas acusações e muito peso esteja te limitando nisso, te impedindo de viver isso. Mas o Senhor me mandou te dizer: eu vou fazer de novo. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você viveu até aqui, as tuas experiências, Ele sabe tudo. Ele está te chamando simplesmente: permita que eu faça de novo. Permita que o fogo volte a queimar. Eu não desisti de ti, diz o Senhor. Apenas se renda, abra o coração. Quando a glória de Deus vem, ela faz tremer tudo. Toda a estrutura é chacoalhada. A estrutura da tua razão, a estrutura dos teus direitos, a estrutura dos teus conceitos, tudo isso é chacoalhado na presença da glória de Deus. Mas quando nós nos rendemos a essa glória, nós não terceirizamos esse relacionamento. Nós dizemos: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero de fato, Senhor, viver algo novo, de novo. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz isso nessa noite. Graças, Senhor. Graças, Senhor.
Peça a Ele nessa noite, peça a Ele que enche a tua vida. Peça a Ele que, como vinho novo, Ele venha enchendo teu coração, fazendo teu cálice transbordar. Você é santuário, santuário do Espírito Santo. Você é santuário do Espírito Santo. Ele habita em você. Ele quer te encher até transbordar. Ele quer te encher até transbordar. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aleluia. Nessa noite, Mais que ser bem-vindo, se você sente nós te desejamos outra vez. que precisa de algo novo do Senhor, você chegou aqui quebrado. O Senhor me mostra que há pessoas aqui que chegaram com o coração apertado. Mais que ser bem-vindo, O Senhor quer fazer de novo. nós te desejamos outra vez. Aleluia! Se você é essa pessoa, levante sua mão onde você está. Se você precisa de algo novo do Senhor, Fazer quando se você já teve experiências, mas elas ficaram lá atrás, você quer algo novo do Senhor, levante sua mão onde você está. nós te Se você levantou a sua mão, eu vou te pedir que você venha aqui à frente. Venha em sinal de fé, diga: Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero que teu fogo, Senhor, volte a queimar no meu altar, na minha vida. Oh! O Espírito Santo está aqui. Aleluia, aleluia. Ele está fazendo novo, de novo. Aleluia, aleluia.
Espírito Santo, enche, 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 até transbordar, até transbordar. Oh, o cálice será cheio, cheio, cheio. Aleluia. Oh, glória. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Aí onde você está, comece a adorar o Senhor. Ele vai te encher aí onde você está. A presença de Deus está aqui. A glória do Senhor se manifesta em corações sedentos. Faz De novo, de novo, de novo. teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo. Nós clamamos, nós clamamos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se derrame, se derrame. Enche-me, enche-nos, enche as nossas vidas, enche as nossas vidas, transborda os nossos corações, enche-nos, batiza
mãos, batiza-nos. Consome tudo que há em nós, tua honra e tua glória. Consome em nós com teu fogo, com teu fogo. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, fogo do Espírito. Transforma-nos, renova o nosso coração, renova-nos em Ti, renova minha aliança contigo. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser o mesmo. Renova-me, renova-me, renova-me em Ti, Senhor.
Você pode cantar essa canção, começa a declarar. Seu povo. Se você ainda não sentiu a paz que excede entendimento, se você ainda não recebeu o novo, começa a cantar. Começa a cantar, começa a declarar. De novo, teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo, teu povo. O que dizer? O que fazer quando Ele está aqui. Aleluia! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Você pode cantar. O que fazer quando ele vem? O que você faz quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Se alegre no Senhor. Começa a se alegrar. Você deseja a presença dele. Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele está aqui. Começa a se alegrar no O Senhor. que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Oh! Aplauda. Seja exaltado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Todos receberam oração. Aleluia. Não tem palavras quando nós nos colocamos, debruçamos nosso coração, mas nós começamos esse culto com a palavra de arrependimento. Para quem estava aqui, eu não sabia o que o Lawrence ia ministrar e ele não sabia também a palavra que o Senhor tinha me dado. E eu creio que esse é o tempo, porque Ele vai fazer de novo. Mas Ele quer fazer de novo em novos corações. Nós precisamos se arrepender em espírito e em verdade. Nós precisamos verdadeiramente mudar de direção, mudar de caminhos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém?